Olá, maravilhosas e maravilhosos! Estamos aqui em mais um podcast Fala Concursado, recebendo hoje essa queridíssima doutora Cibele Machado. Ela é promotora de justiça do Ministério Público de Sergipe. Ela foi minha aluna e ela tem uma história maravilhosa para contar pra gente, que vai ajudar vocês nessa caminhada. E eu tenho certeza que não só na caminhada do concurso público, mas também na caminhada da vida. O concurso é um deserto, mas na nossa vida nós não passamos por apenas um deserto, nós passamos por vários. Sibeli, eu já estava aqui em um pré-podcast com ela, né, fazendo um aquecimento, contando, enfim, nossas histórias, nossas experiências, a experiência da nossa conversão, que foi, assim, um divisor de águas na minha vida e na sua também. Sim. E eu disse, Cibele, eu vou contar por que eu te escolhi, como foi que eu decidi te convidar para vir para cá. Na verdade, esse projeto nasceu para entrevistar 4 pessoas. Eu disse, eu vou fazer e tal, para entrevistar 4 pessoas. E já entrevistei 4 pessoas. E aí eu disse assim, será que eu continuo? Será que eu não continuo? Aí eu disse, meu Deus, me mostre aí o caminho, porque eu quero que estejam aqui pessoas que realmente conseguem visualizar o propósito desse deserto, que é o concurso público. E quando você chega no seu objetivo final, não é só sobre aquela conquista, é sobre aquele caminho que você percorreu e quem estava ali te guiando, te orientando nessa caminhada. Então eu estava ali na dúvida e no mesmo dia que eu disse, meu Deus, continuo, não continuo, mas quem eu vou chamar? Aí você curtiu um stories meu. Aí eu disse, ué, Cibele. Aí fui lá e tinha outras curtidas suas que ficou tipo como se eu não tivesse visto, porque realmente eu não vi, que às vezes o pessoal fala comigo no direct e fica, o direct some assim. Sim. E eu não vejo. Aí de repente fala de novo, aí eu vou ver que tinha vários que eu não vi. Aí eu disse, gente, Cibele. Então assim, pra quem acha que a vida é cheia de coincidências, vai dizer, nossa, que coincidência. Mas pra quem acha que tem a mão de Deus em cada detalhe da vida, eu tenho certeza que naquele momento Deus disse assim, é ela que você vai chamar. Porque ela tem uma história para contar. E essa história vai ajudar pessoas. Então hoje, minha querida, seja bem-vinda para contar a sua história para todo mundo aí que for nos ouvir. E eu tenho certeza que vai ser enriquecedor aqui. Carol, obrigada. E aí eu quero dizer que, na verdade, essas curtidas ficaram ali acumuladas, né, para esse momento certo, porque realmente acompanho a sua trajetória, sou muito grata, né, eu acho que todo mundo que passou, que teve você como mestra, como professora, tem essa gratidão no coração, né, porque todo mundo fala que você não é só aquela professora que passa de passar conhecimento, né? Mas de passar acolhimento. Num momento assim, no meu caso, foi na prova oral, né? E eu digo que é uma fase que a gente precisa muito de acolhimento. E eu senti isso com você e depois continuei te acompanhando e curtindo muito a sua trajetória. Então essas curtidas, elas reverberaram na hora que realmente tinha que ser a coincidência, né? O de repente, né? Mas muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com você. Que bom. Contando minha história, abrindo minha história para você e para o seu público, sim, com certeza. Bom. Mas me conte aí, sempre sonhou em ser promotora de justiça? Ou tinha outro sonho ali e Deus mudou essa trajetória, esse caminho? Carol, essa trajetória vem de lá de trás, viu? Vou começar a contar, vou tentar ser breve, viu? Porque a história é longa. Na época que eu fui escolher a faculdade de Direito, eu confesso que eu queria fazer psicologia. Sempre gostei de relações humanas, mas eu era psicologia. E na época, por uma questão de... todo mundo faz direito, né? E aí o curso dos 100 cursos. O curso dos 100 cursos. Aí eu fui fazer direito. E quando eu estava mais ou menos no 4º ou 5º período da faculdade, eu completei 21 anos. Meu pai já era falecido, meu pai faleceu, eu tinha 7 anos. E eu recebi uma pensão do INSS do meu pai. Quando eu fiz 21 anos, essa pensão foi cortada. E naquele momento, era uma renda que não só pagava a minha faculdade e os meus custos, mas da minha casa, né, da minha família, que era minha mãe e mais meus 2 irmãos. E naquele momento eu tive que sair, trancar a faculdade. Então, aquele foi um divisor de águas realmente, porque eu sempre fui boa aluna na época da escola,
né? E quando eu vi a necessidade de trancar a faculdade e de ter que começar a trabalhar para ajudar, né, na minha casa, com a perda daquela pensão, que era mais ou menos, só para você ter ideia, metade da renda familiar, Nossa. aquilo foi muito impactante, né? E era assim, virou uma questão de sentimental me formar, né? Virou uma vontade muito grande. Então, eu valorizei a faculdade naquele momento. Né? Eu valorizei a faculdade de Direito naquele momento. E o que aconteceu? A gente ainda buscou judicialmente o INSS, porque tinha aquela regra que até você se formar, sim. você receberia a pensão. Mas justamente naquele ano tinha mudado esse posicionamento. Meu Deus. Com 21 anos, automaticamente a pensão era cortada. Então, a primeira providência foi trancar minha faculdade. E aquilo, assim, foi muito forte, né? E na época, eu fui buscar trabalhar, porque eu queria voltar para a faculdade. Porque pensar em nunca me formar era muito doloroso demais. E na época, o único lugar que eu consegui uma remuneração, né, um salário que eu conseguisse voltar para a faculdade foi no Amadeus, no colégio que eu tinha estudado. Eu tinha sido fiscal de prova lá, então ajudava o pessoal lá informalmente. E minha irmã trabalhava lá, ela disse, tem uma vaga de auxiliar de coordenação. Eu disse, mas eu vou conseguir, né, porque eu não tenho nada a ver com a educação. Aí ela disse, vamos tentar, você já ajuda aqui. E aí eu fui conversar com o diretor e eu abri meu coração para ele. E minha irmã tinha dito assim, nem peça esse valor que você vai pedir, a faculdade mais o transporte, porque ele não vai pagar. É auxiliar de coordenação. E eu disse, veja, não, eu já tenho, a minha faculdade já está trancada. Eu vou recorrer, vou abrir meu coração para ele. Ele tinha um filho que fazia faculdade de Direito. Então, quando eu conversei com ele, eu disse a ele, eu disse, professor Joaquim, eu quero trabalhar para voltar para minha faculdade, que está trancada agora, a minha situação é essa. Então, esse valor que eu calculei, que ele perguntou, né, quanto seria o valor, é a minha faculdade mais o transporte. Ele ficou parado, assim, olhando para mim, ele disse, tá certo. Assim, Que bênção. Que bênção. As bênçãos já começaram daí, né? Então, naquele momento, ele disse, minha filha, tá certo. Eu acho que ele se colocou no lugar, no filho dele, que fazia direito, né? E eu tava ali eu queria trabalhar o dia inteiro. Como é bom ser honesta, tá vendo? Eu entreguei meu coração totalmente a ele. E aí, assim foi. Eu comecei a trabalhar no Amadeus, trabalhava o dia todo lá. Ia direto. E à noite estudava. Pegava 2 ônibus para ir para a Unite, porque o Amadeus é no centro. Ia direto de farda, né? Uma farda amarelinha. Lembro. Eu estudei no Amadeus. Então, eu ia direto, pegava 2 ônibus e assim, segui, né? Mas esse momento foi um momento da minha vida que impactou muito e que é aquela questão que eu já vivia, de certa forma, na minha casa. Minha mãe, como criou os 3 filhos, muito tempo só, né? E quando meu pai morreu, eu era muito novinha, 7 aninhos. Aquela questão da independência da mulher, do profissional da mulher, ela veio ainda mais forte. Sim. Era algo que já era um valor dentro da minha casa, por conta da minha mãe, da história da minha mãe. E por conta disso eu tive que me virar, né? Então isso se tornou para mim muito forte. Eu precisava da minha independência financeira. E aí consegui me formar, graças a Deus, ao longo da faculdade tem pessoas, a gente sempre diz, né, tem uns anjos, né? Deus vai conectando, Deus né? vai conectando, tem uns anjos na vida da gente. Então, 2 tios meus se juntaram para pagar metade da faculdade, minha irmã e meu cunhado também chegaram junto, né, nessa época, e aí me formei, e quando eu saí, eu disse, eu preciso passar logo no concurso. Que ano você formou? Eu formei em 2008. E aí eu disse, eu preciso passar em algum concurso, qualquer concurso, porque agora é bola pra frente. E aí nesse período eu já tinha organizado mais as finanças em casa, já tinha saído do Amadeus, e eu disse, eu vou estudar. E eu a gente tava morando com minha irmã nessa época, que foi quem segurou as pontas, né? E aí eu comecei a estudar e saiu o concurso de analista, de servidor, né? Do MP de Sergipe, do Ministério Público do Estado de Sergipe. E aí eu fui aprovada. Em 2 de setembro de 2009, eu fui aprovada como analista no MP de Sergipe.
E aí, a sensação? E aí, assim, vitória, né? Sensação de vitória, porque Recém-saído da faculdade. recém saí da faculdade, tinha batalhado muito para conseguir aquela formação, né? Então foi tudo muito difícil. E encarei os desafios, porque nunca tinha feito estágio, já fui direto trabalhar como analista, que é um cargo equivalente a assessor, né? Mas enfim, aí tomei posse em 2009, setembro de 2009, como analista. E continuei estudando. E depois chegou o momento, eu já namorava com o Júnior. Vamos casar, vamos casar. E aí a gente resolveu casar. E eu comecei realmente a despertar para estudar para uma carreira fim em 2015. Final de 2014, início de 2015, mais ou menos. Porque ia sair o concurso da magistratura de vários lugares, inclusive de Sergipe. Né? Sim, Era eu Sergipe, fiz esse. acho que Pernambuco, Paraíba. Piauí, Saí reprovando em tudo que Alagoas, fiz. Saiu. Só e era Pernambuco consegui. e era Nordeste. Foi esse o seu? Foi um monte, assim, fiz Sergipe, reprovei, aí Pernambuco tava também, aí acho que teve Rio Grande do Norte na época, Paraíba, saiu um monte do Alagoas, Nordeste, foi. no mesmo, Alagoas também coladinho Foi. ali, no mesmo período, assim, saiu um monte, eu lembro. É. E aí eu disse, não, eu vou aproveitar essa leva e vou estudar para carreira fim. E aí, o primeiro que foi o de Sergipe, tomei pau, né? Mas... Também. E aquilo foi assim, fiquei arrasada. A mal tinha começado a estudar, mas já queria um resultado, né? Veja como a gente é imediatista. Sim, muito. Mas nem tudo está perdido, né? Porque 2 meses depois foi o Magistratura do Piauí, a mesma banca que foi a FCC, e eu passei a primeira fase. Então já trago a primeira lição, né? Cada concurso é único. Não adianta você achar que passou em um e está sempre preparado para todos, e não adianta você achar que porque perdeu alguns, você nunca passará, né? Nunca conseguirá, não vai obter êxito, ainda que seja próximo, porque essa foi a minha primeira lição. 2 meses depois, eu passei bem lá no Piauí. Mas quando chegou na sentença civil, eu muito estudando a sentença penal, né? Por causa da dosimetria, que normalmente é enorme. Aí deixei a civil um pouquinho de lado, que era o que eu já trabalhava. Perdi por 5 décimos na Nossa, civil. gente. Aí começaram as derrotas, né? De concurso, e sempre por muito pouco. Aí teve essa do Piauí, depois eu fiz Defensoria de Alagoas. Passei todas as fases do concurso, consegui prova oral. Aí quando chegou nos títulos, perdi mais de 40 posições. Depois... Aí, apesar de aprovada, não foi nomeada. Não foi nomeada. E entre outros, né? Esses foram os mais, porque sempre por muito pouquinho. Quando chegou em 2018, teve o MP Bahia. E aí, nossa, prova super difícil. Eu fiz também. Era um livro a prova, né? Eu perdi na segunda fase. Era um livro, assim, a prova objetiva era um livro lá na Bahia. Não, 2018? 2018, 2019. Eu lembro que a segunda fase foi 2019. Não, eu fiz a antes. Eu fiz lá antes de fazer Pernambuco. Acho que teve um antes de 2016 lá. Não foi essa não que eu fiz. Que Bahia tem muito, né? Bahia sempre tem. Não foi essa não. Eu fiz antes. E aí passei bem, fiquei toda feliz, né? Vou conseguir e tal. Chegou na segunda fase, que lá são 2 finais de semana, 4 dias, né? E eu não sei se nessa época era assim, mas era média 6 nos 4 grupos e um não ajuda o outro. Sim, sim. Então eu consegui média 8 em 3 grupos. Eu perdi em difusos. E em um grupo eu perdi em administrativo. Eu fiquei com 5,97. 3 centésimos. Recorri, eles não me deram. Mentira. Foi. Quantas coisas realmente, né? Não é pra si, né? Isso era 2019, ou seja, já estava estudando há 4 anos. E sempre assim, por décimos, sempre perdendo, ou pelos títulos. Mas esse foi um concurso que me marcou muito. Porque nessa época, eu, por conta daquela crença, né? E tudo, eu digo que assim, a nossa mentalidade, ela influencia muito. Tudo.
aquela minha crença da minha independência, da minha mulher independente, de ter a minha independência financeira. E olha o que eu já tinha, porque eu já era servidora do MP. Mas aquilo me marcou muito, a perda da pensão. Então, assim, a todo momento eu estava sempre buscando algo mais, né? A minha independência ainda maior, digamos assim. E aí, final de 2019, quando eu perdi esse concurso por 3 centésimos, né? Que eles não me deram, eu tava num momento de vida, assim, que eu digo que era um caos. O caos estava reunido, porque teve isso. Minha mãe teve um problema de saúde. Depois, assim, ela ficou bem, tudo mais, até a gente descobrir que ela tinha uns apagões, assim... Era tipo um desmaio, né? E aí veio aquela preocupação nesse período, em 2019. Meu casamento estava péssimo, né? Porque, assim, minha vida era estudar. Então, assim, a minha dedicação era o meu profissional. O meu profissional estava acima de qualquer coisa. E aí... foi minha saúde também, descobri que eu tava com 11 miomas. Nossa! Então, assim, uma série de coisas, porque eu tinha deixado absolutamente tudo para poder estudar, para viver o concurso público, né? Então, eu só fazia e só queria isso da minha vida. E nesse momento que eu perdi essa prova, eu disse, não, tem alguma coisa que não tá errado. Porque até o que eu mais tenho me dedicado, eu não tô conseguindo e o resto tá... A vida não pode ser isso, né? E aí eu disse, pronto, quando eu perdi o MP Bahia, eu não conseguia nem passar pelo escritório onde eu estudava no meu apartamento. Eu não entrava, né? Na verdade, não passava, não. Eu não entrava, era um corredor, eu não entrava. Eu não conseguia olhar um vadimeco. Porque ela era aquela frustração, aquela sensação de impotência, de incapacidade, né? Era a negação da minha... Você depositou muita expectativa naquilo ali. E aí, nesse final de ano de 2019, eu disse, eu vou parar. Eu vou... Parar de estudar? Não, final do ano, né? Porque eu acho que era novembro, mais ou menos. Final de outubro, início de novembro. Eu disse, eu vou dar uma pausa, eu preciso acompanhar minha mãe, eu preciso rever meu casamento, eu preciso ver esses meus biomas, né? Eu preciso olhar pra minha vida. Pra vida. Então, eu vou dar uma pausa. Não tinha concurso ainda em vista, assim... Então, eu vou dar uma pausa. Aí foi quando virou o ano 2020 e começou a pandemia. Mas bem no iniciozinho da pandemia, eu fiz a minha cirurgia, resolvi meus miomas, minha mãe também se encaminhou. Que bom. E fui, aos poucos, resgatando o meu casamento. Graças a Deus. Mas quando chegou a pandemia, cara, eu acho que quem não fez essa reflexão perdeu um excelente momento, né? Perdeu. A despeito, assim, das dores do mundo e de tantas famílias, né? E de tanto, assim, desespero mesmo das pessoas com relação à saúde. Mas, assim, foi aquele momento que eu fiz uma reavaliação na minha vida. Eu disse, veja, eu podia ter o cargo que for agora, mas se eu não tivesse a minha família, não importava, né? Então, aquele momento foi esse momento que trouxe para mim o que estava invertido de valor, sabe? O que de fato importa. O que de fato importa. Então, eu comecei a reavaliar o que era importante para mim. E eu queria estar junto dos meus, não era um cargo que eu queria, né? Porque antes eu via um cargo não como uma realização pessoal, mas era uma questão, assim, financeira, de segurança, do que eu tinha vivido no passado. E não pode ser assim, de jeito nenhum. E aí, naquele momento eu comecei a ver, assim, que apesar da gente ficar isolado, a gente tem que pensar no próximo. Sim. Né? Foi um momento de que todo mundo tinha que olhar para o outro, tinha que estender a mão para o outro, ainda que não pudesse topar na mão, né? Porque era aquela coisa, ajudar. E aí eu disse, não, é nesse lugar que eu quero estar, de ajuda, né? Mas também, assim, estar bem comigo, com a minha família. E aí nesse momento eu decidi parar de estudar, Carol. Parou? Parei completamente. Eu já estava desde 2019, né, me caminhando para isso. Foi quando eu fiz a cirurgia. E quando veio esse momento, eu parei de estudar. 2020. É uma decisão difícil. Difícil. Né? Mas, assim... Você estava bem. Errado. Quando eu parei, eu tirei um peso, sabe? É como eu tirei um peso. Eu ressignifiquei os meus valores. Então, naquele momento, era o que eu precisava, realmente.
E aí eu fiz vários cursos de autoconhecimento naquela época. Fiz curso de coach. Aí já cheguei a atender como coach, viu? E só vinha pra mim concurseiro. Ai, que chique. Só vinha concurseiro. Tá vendo? Já era o, Só vinha era o concurseiro. sinal já, ó. É, já era o sinal. E aí fiquei 2020, 2021. Quando chegou no final de 2021, saiu o concurso da Defensoria de Sergipe. E ia sair do MP Sergipe, de promotor, né? Defensor e promotor, ambos de Sergipe. E aí, os meus clientes, né? que estavam estudando para concurso, você não vai fazer, você estudou tanto. Aí eu dizia, não volto a estudar de jeito nenhum. Não tem perigo, eu não quero mais isso para mim. Cheguei a dizer isso. Por 2 anos, né? E aí, conversando com meu marido, ele olhou para mim e disse, rapaz, faça, é aqui. Aí ele disse, faça o seguinte... Fecha esse ciclo, né? Faça Sergipe, os 2 que você nunca fez, que não teve, assim, desde a época que você começou. Faça e você encerra com isso. Se você não passar, é aqui, você não vai precisar viajar. Muito sábio. Foi. E eu disse assim, rapaz, começar tudo de novo. Aí eu disse, sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a ler o Dizer o Direito. Maravilhoso de Massinho. Eu dizia assim, eu participei de uma aula com ele. Ele é maravilhoso. Eu disse, ai, como eu te amo da minha época de concurso. Maravilhoso. Não, até hoje, quando a gente quer se atualizar, a gente não, eu uso direto. Eu disse a ele, ó, eu não sou mais concurseira. Não, mas no meu dia a dia de magistrada, eu tô ali no buscador. Eu assino o buscador e uso todo dia para fazer sentença, procurar jurisprudência, enfim, ali é. Não, e a forma como ele passa é muito leve, né? Então eu disse, eu vou estudar pela ferramenta que eu mais gosto. Porque, assim, como é que eu ia fazer para estudar tudo que eu tinha parado no tempo, né? E já tinha saído o edital da Defensoria. O MP acho que não tinha saído ainda. Então eu vou estudar pelo Dizer o Direito. E seja o que Deus quiser. E aí, nesse meio tempo, eu disse, não, vou começar a fazer questões. Aí eu estudava, e aí já dando as dicas aí pro pessoal. Sim. Gente, façam questões. Façam questões, milhares e milhares. Eu fiz mais de 5.000 questões. Nossa! Para o MP Sergipe. Muitas. E aí, o que é que eu fazia? Eu estudava da questão pro assunto. Porque eu não tinha mais tempo, cara. Eu não tinha mais tempo. Eu tinha parado, eu tinha deixado muito tempo para trás, né? E foi sem peso, certo? Porque tinha sido uma decisão que eu tinha tomado ali, vai ser a minha última cartada e tá tudo bem. Então era o Dizer o Direito e o que concursos. Não sei se ainda é a ferramenta mais usada. Tem. Mas eram eles 2 que eu usava. E aí assim fiz para a Defensoria. Chegou na Defensoria, eu salvo engano, o corte foi 78, eu fiz 75. Aí foi aquele, eu disse, tá vendo? Isso não é pra mim. Mais uma vez, nananã. Gente. Aí eu tenho um amigo, né, que virou pra mim e disse assim, todo mundo chama de Ciba, né, é meu apelido, os meus amigos chamam de Ciba. Ele disse, Ciba, você é muito cara de pau, porque você parou quase 2 anos de estudar. Você voltou, estudou 4, 5 meses. Teve gente que não passou e você queria passar. Ele me disse isso. E ele tá certo. E ele tá certo. E ele estava certo. Aí eu disse, é mesmo, né? Então eu acho que você chegou tão perto. Cheguei muito perto. Aí eu acho que isso que dói, né? Quando a gente chega perto. Mas aí eu disse, eu vou continuar na mesma estratégia pro MP. Vou acrescentar alguns conteúdos, mas vou continuar. Só que, Carol, teve as mudanças de valores, né? Sim. Nesse período de 2020. E teve também, 2020 me trouxe uma questão de busca espiritual. Como eu já tinha comentado com você nos bastidores, eu sou de origem católica. Sou muito grata à Igreja Católica por toda a fé que eu desenvolvi, né, naquele ambiente. Era encontros de criança com Cristo, me batizei, fiz primeira comunhão, fiz questão de casar na igreja às 18 horas com a Ave Maria. Mas eu passei por um momento que eu buscava mais. Eu buscava mais respostas, mais intimidade. Eu sabia que tinha mais. Intimidade, essa é a palavra. Eu queria mais, eu sabia que existia um vazio. Conexão. Um vazio que precisava ser preenchido, não com o externo, não com o material, sabe? E aí, foi isso que aconteceu, eu fui em busca até que eu comecei a frequentar uma igreja evangélica, e lá vieram muitos sinais, assim,
aquele preenchimento, aquelas respostas. Como eu disse a você, a primeira vez que eu fui lá, eu fui tomada pelo Espírito Santo. Em 10 minutos eu tava assim, em lágrimas. E eu disse, meu Deus, quem tá olhando pra mim aqui tá achando que eu tô com uma doença terminal. Eu na igreja, eu todo domingo. Gente, eu fui de máscara pra igreja evangélica a primeira vez, porque eu tinha muito preconceito. Duas. Eu tinha muito preconceito. O senhor tá pagando a língua, estou pagando a minha língua. lá Bonito. Bonito, porque hoje eu sou a crente do coque. Eu sou crítico e eu tenho orgulho, gente. Eu tenho orgulho de ser crítico. Nossa Senhora. Enfim, aí eu tava lá, fui de máscara, escondida, chorando, nariz entupido atrás da máscara, um caos. Mas eu tava, assim, muito preenchida realmente. Você sentiu a presença ali, né? Ali tudo fantástico, mudou. Tudo mudou. E aí eu segui, eu disse, bom, vou fechar o ciclo conforme eu tinha me comprometido. Defensoria de Sergipe e MP Sergipe. Então só falta um, vou continuar. E eu fui indo para a igreja e me abastecendo, estudando e me abastecendo. E eu vi que as coisas começaram a mudar. O estudo, apesar... Claro, a gente tem sempre aquela cansaço, aquela expectativa, mas era diferente. Ele estava sendo nutrido de uma forma diferente. Você conseguia descansar. Eu conseguia descansar. Eu conseguia não ficar ansiosa. Confiar. A palavra é confiança. E aí eu comecei, eu lembro que um dia uma amiga ligou pra mim e disse, nossa, mas o MP Sergipe só vão passar 100 para a segunda fase. E aí eu disse pra ela, veja, o mar vermelho vai se abrir se Deus quiser abençoar a nossa aprovação. Então assim, vamos fazer a nossa parte. O que está ao nosso alcance a gente vai fazer. Me arrepiei toda agora. Me arrepiei porque às vezes eu tô ali de frente pro mar e tô com alguma situação e eu digo, Deus, mas o Senhor abriu o mar, por que eu tô duvidando disso? Por que tá duvidando? O Senhor abriu o mar e aí eu me acalmo. E eu digo, se o Senhor quiser, vai. Humanos de pouca fé, né? Que vê o mar se abrindo e ainda assim quer resposta. Mas eu disse a ela nesse momento, eu lembro de ter dito, eu disse, veja, só são 100 vagas. A gente só precisa, eu de uma, você de outra. Então assim, a nossa parte a gente tá fazendo. Vamos continuar, esqueça 100 vagas e o mar vermelho vai se abrir pra gente passar, se for da vontade do Senhor. E aí, eu acreditava realmente nisso, sabe, Carol? Porque realmente, se eu fosse pensar, qual era a probabilidade de eu ser aprovada, Carol? Eu tinha 2 anos que não estudava, eu tinha acabado de voltar a estudar e só eram 100 vagas para a segunda fase, como ela mesma disse. Então, realmente era uma probabilidade muito remota. E em casa, Sergipe, que tem aquele peso de ser na sua casa. Carol, em Sergipe, que a gente sabe que assim são nomes pouquíssimas, né? É muito, quase nada que de gente que muita gente é aprovada, mas tá ali na lista e correndo risco de não ser nomeada. É muito difícil Sergipe. E aí eu continuei. E aí quando chegou na véspera da prova objetiva, teve um Entre Nós Mulheres, que é um culto que tem mais ou menos a cada mês na igreja, a família renovada, só de mulheres, né? E era assim, sempre... Deve ser maravilhoso, me convide. Convido, sim. Eu vou lhe avisar da próxima. Nós iremos juntas. Tá. E aí, foi um Entre Nós Mulheres. Eu fui na véspera do concurso. E quando eu cheguei lá, começou a tocar uma música, começou a tocar música, né? As músicas, os louvores, eles sempre me tomam de maneira muito especial. Eu sou muito tocada pelos louvores, em especial pelos louvores. Tá vendo que não sou só eu, marido? Que eu fico no carro ouvindo, de repente eu tô chorando no carro. Eu vou trabalhar, pego a estrada e boto o louvor e né? Feliz da vida. Mas então, aí naquela véspera, quando começou a tocar o louvor, eu comecei a achar... Eu acho que eu nem conhecia... Eu acho que não acredito que eu não conhecia aquela música ainda. E eu comecei a chorar. Me deu, assim, uma certa angústia, assim, meu Deus, a prova já é amanhã. E eu acho que eu fiz tão pouco. E a prova o concurso no meu estado, e eu não vou conseguir. Na igreja? Na igreja. Eu pensei isso, na igreja, e eu comecei a chorar. Chorar, aquela pré-prova, né? É pré-prova, gente, todo mundo tem. E tensão pré-prova. Tensão pré-prova. Eu falei, o concurso é amanhã, não tenho mais tempo. E agora, meu Deus, eu acho que eu fiz tão pouco. E é aqui, eu perdi. Será que eu vou perder uma oportunidade?
E a música era aquela música que você deve conhecer. Tá chorando Sim, porque quem não conhece? se você tem um Deus que cuidar de você, você sabe, né? E jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que ele está cuidando. Gente, era o que você precisava ler. O melhor você não sabe. Quando eu olhei para a tela, e olha que a tela da minha igreja Gigantesca. essa é gigantesca e é super eficiente. Mas eu acho que poucas vezes eu vi travar aquela tela. Mas quando eu levantei minha cabeça em prantos de ouvir a música, né, de já me acalmando, tinha assim: ela congelou. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Carol, naquela hora, todas as minhas dúvidas foram embora. Graças a Deus. Eu tinha absoluta certeza, antes da prova objetiva, que eu ia ser aprovada no EP de Sergipe. Porque, assim, foi essa... Eu fui tomada por aquela mensagem. Eu disse, eu não estou enganada. Deus está falando comigo. E assim foi. No outro dia, a prova foi enorme. Todo mundo, a prova foi difícil. E eu dizia, eu achei a prova difícil, mas eu vou passar. Você já tava com aquela... Eu tinha achado a prova super difícil, mas eu sabia que o meu mar vermelho, ele ia se abrir. E assim foi. Quando eu... No outro dia já saiu o gabarito, acho que na segunda, né? Logo depois que a gente faz a prova, a gente sai de segunda ou terça o gabarito da objetivo. E aí eu fui acompanhar minha mãe para uma cirurgia de catarata. Quando eu saí de lá, meu marido ligando, já corrigiu? E eu cheguei, botei minha mãe, organizei minha mãe na casa dela, peguei a prova pacientemente e fui contar a prova, fui corrigir a prova. Nossa, e nessa hora parece que você vai morrer, né? Cada item ali. Do corpo. Tá. E aí, eu fiz 88, Carol. Eu nunca tinha feito nem 80. Meu Deus, você arrasou. Eu fiz 88 pontos na prova objetiva. Na primeira fase, eu já estava em 9º lugar. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Toda a honra e toda a glória ao Senhor. E eu chorava. Eu dizia, sem acreditar. Mas eu só lembrava da véspera, no dia da igreja. Deus mandou te dizer que vai acontecer. E aí, meu marido chorava. E minha mãe sem entender nada, né? Porque eu, pela primeira vez, eu quase não contei a ninguém que ia fazer o concurso. E antes, todo mundo sabia que eu estava para concurso. Isso é importante, Todo mundo Você sabia não acha que isso é importante? Isso foi muito importante. Foi muito importante. Eu não digo nem que as pessoas, aquela história de olhado, sabe? Não é sobre isso. Mas é o quanto que você se expõe, Isso. o quanto que você fala e cria expectativas para você mesmo. Isso. E quando você tá ali no silêncio, você e Deus, basta. Isso. Sabe? Tudo vai fluindo de forma diferente. E eu não falava, assim, não comentava com as pessoas quase na rua, porque as pessoas sabiam que eu estava fazendo esse concurso, até porque todo mundo sabia que eu tinha parado de estudar, né? Então... e para minha família também eu evitei que eles criassem expectativa. Meu marido acompanhava mais de perto, né? Minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos, cunhados, eu não transferia muito essa ansiedade para eles. E aí ficou todo mundo assim. Eu disse, gente, eu fiz 88. Vocês não estão entendendo. É muito ponto. Porque quem não sabe, quem não tá não entende do concurso, não faz ideia, né? E ali você já estava entre os 10. Fiquei nono. Fiquei em 9º lugar, já na primeira fase. Meu Deus. E aí vão para a segunda fase, né? Vamos para a segunda fase. E aí fui estudar, porque aí tinha aquela história, né? Eu saí da prova objetiva, que eu tava no que concurso. E agora no xizinho. Tinha que assimilar conteúdo. Aí eu disse, agora, Senhor, vamos lá, né? Pega na minha mão. Pega na minha mão. E aí foram meses, assim... de batalha. Gente, eu trabalhava, né? Não só estudava, então saibam que vocês também podem, né? Todo mundo que trabalha, estuda, isso é muito possível. Eu digo até que há um controle de ansiedade sobre isso, né? Sim, quando a pessoa fica só com o tempo livre para estudar, ela nem aproveita o tempo inteiro, né? E o resto que não tá aproveitando, ela tá justamente focando na ansiedade. Você fica... despeja, é muita expectativa, né? E aí, quando chegou na segunda fase,
quando eu saí da prova. Não, aí eu saí da prova, já tinha gostado muito, tinha achado a prova meio esquisita, fiquei em dúvida em várias coisas. Aí, a mesma coisa, segunda ou terça-feira saiu o espelho. Quando saiu o espelho, Carol. Não, eu tinha botado tudo diferente. Eu tinha botado um monte de coisa diferente. Eu tinha esquecido um monte de coisa que estava no espelho. Mas eu chorava, chorava, chorava. E aí eu dizia, meu Deus, o que foi que aconteceu? O senhor me deu aquela resposta para a prova objetiva só. Não era só a prova objetiva. Eu preciso de todas as fases, Deus. Tem outras aqui. Por favor, se Jesus esqueceu de mim no meio do caminho, não é possível, Senhor. E aí foi assim, uma agonia até sair o resultado. E eu sempre me questionando, né? E joelho no chão, viu? Joelho no chão. Joelho no chão. E eu chorava e dizia, meu Deus, não é possível. Esse espelho não tem nada a ver com a minha prova. Tem alguma coisa que tá errada. Cadê a promessa? Cadê a promessa, Senhor? Aí... Mas aí você vem pro exercício que eu tenho, que é o seguinte, Deus, eu não sei como, mas o Senhor vai fazer. Vai fazer. É a história do Rio Vermelho, vai se abrir. Aí, às vezes, eu tô passando por um negócio na minha vida e as pessoas chegam pra mim e fazem assim, mas como? Eu fiz, não sei. Quem sabe é Deus. Porque no final é pra eu chegar e falar, ó, isso aqui, tá vendo? Que vocês perguntavam como? Foi ele. Foi ele. É pra ter a assinatura dele aqui. E tem. Então é isso. Eu digo, Deus, o Senhor prometeu, a semente tá aqui. O Senhor vai fazer. Eu não sei como, mas o Senhor vai fazer. E era isso. Eu não sabia como aquelas minhas respostas iam alcançar a média. Nem a média não fechava, sabe? Mas já vi. Assim, eu já ouvi muito. Você não faz ideia, Cibele, de quantos testemunhos de ex-alunos que eu já ouvi. Eu já vi Deus trocar nota. Trocar nota mesmo, literalmente, assim. Eu tava reprovada e eu recorri, mas não tinha como essa daqui dar provimento, porque eu tinha ido ruim mesmo. E aí eu fui recorri das duas pra ver se conseguia um pouquinho na outra. E republicaram as notas, e quando republicaram, trocaram as notas dela. Eu acredito. E ela foi, quando olharam o recurso, aí disseram, não, esse daqui tem provimento, porque ela tirou uma nota tão baixa, nenhum negócio que ela escreveu bem, só que a nota tava no outro, que ela foi ruim. Então, você não faz ideia, assim, de coisas que eu já ouvi, de dizer, Carol, isso daqui foi Deus, foi Ele que fez isso aqui. E cada vez mais que eu ouço isso, mais minha fé também aumenta. Porque eu digo, Deus, o Senhor é tão bom, tão maravilhoso, e cabe a gente só obedecer e seguir de acordo com os ensinamentos e levar uma vida realmente com amor, com carinho, com empatia. Exato. E tudo vai acontecendo, e tudo vai fluindo, é só não guardar coisas ruins no coração, não é? Então, eu tenho visto isso muito, e é muito bom ouvir esse testemunho, mas continue. Eu sei que a conta não fechava, não chegava na média 6, que era o que eu precisava, né? E aí, quando chegou no dia do resultado, uma amiga muito querida, Juliana, Soraya, ela tá aprovada aqui também, mas já é promotora no MP de Ceará. Ela ligou pra mim e disse assim, ó, bonita, que não tinha nada no espelho. 8, não sei quanto, nem lembro direito se foi 8,3. Ela que deu a notícia, você não... Eu nem tinha visto, porque eu saí do trabalho, tava no caminho de deslocamento, né? Então não tinha visto ainda. Aí ela já ligou pra mim assim, dando essa bronca, né? Ô, bonita! E ela sempre torceu muito, daquelas pessoas, né, que estavam sempre ali. E aí ela, você não disse que o espelho tava todo errado? 8, eu nem lembro quanto era a fração. Eu sei que era mais de 8, gente, era mais de 8. E aí, tome choro e joelho no chão, né? Chorei pra me acabar. Eu disse, meu Deus, agora é a oral. Só falta a oral e a tribuna, né? A tribuna, a gente tem uma confiança maior, mais porque você se prepara, tem, né? A oral é que são elas. Mas assim, a subjetiva foram noites, viu? Antes de sair o resultado, acordava no meio da noite, eu dizia, por que, Senhor? Senhor, me mande a luz, né, de que eu tô equivocada. Mas aí eu sentava, fazia conta e não fechava o espelho. Mas aí veio o meu 8 e lá não vai é na fumaça. força do seu braço, gata. Não é na sua continha, gata. A conta dele é diferente. Totalmente diferente. E aí chegou a fase da prova oral. E aí o resultado da subjetiva saiu mais ou menos em dezembro. Quando chegou... E aí ficou aquela indefinição da prova oral, quando seria.
E aí vamos juntar os títulos, porque eu lembrava lá de Alagoas. Então, tudo é aprendizado, tudo é a sua experiência, né? E eu disse, agora eu vou, já que não tem data, prova oral, eu vou atrás dos meus títulos. Eu vou conciliar Escrever os estudos, artigo. Escrever artigo, e atrás Publicar livro. das minhas aprovações não nomeadas, né? Para poder, que era título também. E Ione veio aqui, ela disse assim, nossa, eu fui atrás, eu fui saber se tinha pós de 1 mês, de 2 meses pra fazer, só que não tinha. Mas eu consegui fazer uma pós nesse meu tempo. Mas eu tinha sido um pouquinho antes acho que novembro, mais ou menos, eu tive esse... aí eu disse, rapaz, eu vou fazer essa pós, vai que, né? Eu já tinha uma, aí era outra. Enfim, arrumei os títulos, com tudo que eu podia, que estava dentro das minhas possibilidades nesse meu tempo. Então, fazer curso. Chega, Carol, arguição. Vamos lá, vamos lá. E tinha dias, minha gente, que eu respondia cada doideira pra Carol. E ela tava ali, é isso mesmo. Força, confiança. Tá muito um pouco, não tá respondendo certo. Porque, minha gente, a gente não sabe de tudo, não. É ilusão. Ninguém sabe. É Você não precisa ilusão. saber de tudo pra passar, Você não precisa né? saber de tudo. Mas a gente tem essa ilusão, né? Tem. Todo concurseiro que chega na prova oral, o problema é esse. É. Não sei nada. Não Na sei verdade, nada. assim, não é que eu não sei tudo, eu não sei nada. É. Quem tá na prova oral acho que não sabe nada. É. Deu um apagão geral. Isso. Resetou, né? Resetou completamente. E aí foi, milhares de cursos, milhares de arguições, Carol dando de aqui, ó, mamar. Mas De com a mamar pra gente Joãozinho ir lá, ali, né? Era, na telinha e deu tudo certo, minha gente. E aí, quando chegou, e eu passei pronto, preparei os títulos, quando chegou eu passei a prova oral, o período todo da prova oral pensando em responsabilidade fiscal. Aí eu falei, minha gente, eu não sei nada de responsabilidade fiscal. Eu não tenho como ir para uma prova oral sem saber nada de um assunto. Eu preciso saber pelo menos os princípios, né? E é uma verdade. dica, minha gente. Quando vocês não souberem de nada, vá atrás do fundamento daquele Isso. assunto, dos princípios. E aí eu dizia, consigo material, me arranje material. E ninguém tinha. Aí todo mundo dizia assim, você tá doida? Ninguém vai perguntar isso não. Nem eles, os examinadores, sabem de responsabilidade fiscal. Para onde você vai com esse assunto? Mas algo dizia. E aquilo é martelando, martelando. Aí eu pegava os materiais enormes, aquela questão bem complicada, né, de responsabilidade fiscal, misturado com tributário, aquela coisa Nossa. horrível. E aquilo, eu disse, eu acho que tô ficando doido, porque ninguém tá ligando para esse assunto, só eu. Vamos lá. Quando chegou no dia, na semana da prova oral, eu disse, rapaz, quer saber? Não, aí a gente mapeava, né, os examinadores. Lembra aquela Sim, loucura? Quem tá perguntando o quê e tal. Aí eu percebi que em difusos eram 3 examinadores. Um perguntava ECA, outro mulher, direito da mulher, idoso. O outro perguntava a parte de improbidade, patrimônio público. E o que perguntava patrimônio público e improbidade, ele extraía muito do dizer o direito, de jurisprudência. Eu disse, rapaz, se alguém tiver de perguntar responsabilidade fiscal, vai ser esse aqui. E eu vou estudar essas jurisprudências, porque eu não tenho nada mesmo, pelo menos eu vou com alguma coisa. Acho que foi uns 3 dias antes da prova oral. E eu fui, sentei e li a jurisprudência que tinha mais recente. De responsabilidade fiscal. O que ninguém estava O estudando. que ninguém estava estudando e dizendo que eu era doida perdendo tempo com isso, que ninguém ia cobrar isso. Quando chegou no dia, aí eu passei por todas as bancas, né, ainda na de civil, processo civil, tive um apagão, engasguei, porque os examinadores perguntaram muita letra de lei, e aí me deu aquele branco, eu desenvolvi lá, mais ou menos, fui pro banheiro, chorei. Sério, Eu disse, Senhor, mais uma vez, não é possível, vou perder. Vou perder porque eu não respondi quase nada, tal. Mas aí na hora, eu juro, minha gente, eu fiz uma oração no banheiro. E quando eu saí daquele banheiro, eu disse, olha, eu ainda tenho mais 3 bancas. Então eu tenho que me reerguer aqui, me concentrar e correr atrás do prejuízo. Então vamos lá. E eu fui, né? E aí na sistemática lá, a gente tinha uma sala assim, que os candidatos iam para as arguições, depois voltavam e se encontravam nessa sala. Ninguém podia falar sobre as perguntas, mas podia fazer comentários tipo, o examinador tal tá péssimo. Ah, entendi. E aí, quando a gente se encontrou assim, todo mundo voltava e falava da sala de difusos. Sim.
E falava justamente no examinador, eu disse a responsabilidade fiscal, tenho certeza. E tinha sido o ponto, estava no ponto que a gente tinha sorteado. Carol, quando eu sentei naquela cadeira, aí respondi ECA, respondi consumidor, que era tudo na mesma sala. Quando ele fez a pergunta, ele fazia a pergunta de cabeça baixa. Ele não olhava, assim, ele não olhava, porque eu acho que ele via que ninguém Ninguém ia responder. Na hora que ele perguntou, eu disse, meu senhor, eu não acredito que é essa jurisprudência que eu li há 3 dias atrás. Deu show. Carol, aí eu disse, excelência, pode repetir a pergunta? Você ainda pediu pra repetir que você ficou... Eu disse, não. Excelência, pode repetir a pergunta? Que eu disse, não, é benção demais, senhor. É benção demais. Esse é o verdadeiro mar vermelho se abrindo. E aí ele não levantou a cabeça do jeito que ele tava, ele perguntou. E aí, minha filha, foi tiro, porrada e bomba, né? Eu falei tudo. Na hora que eu comecei a falar, Carol, ele levantou assim a cabeça, ele arregalou o olho pra mim. Eu disse, bom, ou tá lindo, ou deu alguma coisa errada, né? E aí ele virou pra mim e fez, satisfeito, candidata. E eu sabia que era 10, porque quando eles dizem isso, né, é 10. E eu saí de lá, faltava penal e processo penal. Eu digo, agora descer a ladeira. Agora eu vou me divertir. Agora eu vou me divertir. Mas assim, ainda assim, eu saí da prova oral, né? Com aquele sentimento, será que vai dar? Será que não vai dar? Mas assim, agradecida demais. E aí eu falei para os meus amigos, eu digo, caiu responsabilidade fiscal. E Carol, quando eu peguei a nota da prova oral do meu dia, do meu turno, todo mundo tinha tirado 3. Ele deu 3 porque a pessoa tentava responder. Sim. E ele deu. Eu tirei pela oratória. 10. Você tirou 10? Eu tirei 10. E todo mundo tinha tirado 3. E assim, e aquele assunto martelando o tempo todo, sabe? Então, minha gente, isso não é coincidência. Não é coincidência, é providência, sabe? Deus mostra. Deus mostra. Ele coloca, às vezes você fica com uma coisa ali na cabeça e você não entende por que você tá pensando tanto naquilo. Exatamente. Mas é isso mesmo, é o Espírito Santo. Foi assim, foi espetacular essa providência realmente. E aí 2 dias depois era a tribuna, e aí a tribuna já é bem mais tranquila, e assim, realmente a tribuna eu tenho que dar uma palmatória, eu fiz bem legal, assim, foi bem legal, foi ótimo. E teve outra bênção, outra providência na prova de tribuna. Um amigo meu que apresentou no dia antes, né? Sorteou lesão corporal. Aí ele ligou pra mim, Ciba, eu sorteei lesão corporal, veja aí o que você consegue, faça aí um roteirinho do que você gosta, assim, falaria, acha importante. Aí eu fiz o roteiro todo, olha, mandei pra ele. Falaria tudo isso. Não esqueça disso, não. Quando foi no meu dia que fui sortear lesão corporal. Eu já tava com a apresentação. Deus. Ele é tão maravilhoso, né? Aí eu liguei pra ele, eu falei, eu tirei lesão corporal. Ele, só estudar agora, né? Porque, na verdade, é só revisar, porque você já estudou. Então, foi praticamente treinar a oratória, porque eu já tinha feito tudo pra ajudando outro colega, amigo. Você já tava fazendo o que era pra você. Que era pra mim. Gente. Então, teve isso. E aí, mais uma fase. Foi ótimo. Aí, realmente, foi muito bom. Muito tranquilo, uma fase muito tranquila a tribuna. Pra mim, né? E aí, quando passou essas fases, vem os títulos. Aí, meu marido já tava de cabelo em pé. Ele disse, agora que ela vai dançar. Porque vai ser igual lá a Lagoas, né? Que ela perdeu não sei quantas posições, ela não tem título, não tem mestrado, não tem doutorado. E aí, só que ele não sabia que eu já tinha preparado tudo, né? E aí, foi a 5ª maior nota nos títulos, foi a minha. Só pra você ter ideia, eu caí um pouquinho, né, aí eu tava em 13º e nos títulos eu fui pra 7º lugar. Você sabe o que significa o número 7 pra Bíblia? Não. Perfeição, consumação de ciclo, bênção divina, é o significado do número 7. E eu fiquei em 7º lugar. E era justamente a consumação. Era a consumação. O fechamento do meu ciclo. Eu tô impactada. Aí foi de 13º para 7 com a pontuação dos títulos. E aí, Carol, eu tomei posse, né, como analista em setembro de 2009 e como promotora de justiça na mesma instituição em setembro de 2024. 15 anos depois, exatamente. 15 anos depois. Que honra, né? Foi uma honra muito grande.
Deus nos honra de uma forma extraordinária. E assim, eu nunca vou esquecer aquela tela congelada. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Jamais esquecerei. Mas assim, foi uma longa trajetória, né? Eu assim enxuguei aqui para transmitir um pouquinho, para também não ficar tão extenso. Mas eu digo assim que ao longo do caminho eu não fui lapidando apenas meu conhecimento jurídico, sabe? Eu fui lapidando quem eu sou, os meus valores, a minha pessoa e a minha intimidade com Cristo. A todo momento eu pedia, Jesus, confiança, né? Me dê a confiança, me direcione para os conhecimentos que eu preciso ter, como foi a responsabilidade fiscal. Sim. Vá me direcionando, vá me guiando. E tudo mudou a partir dessa intimidade, né? A partir do momento que eu tive essa relação. É uma mudança de vida. É uma mudança de vida completa. Então, eu sinto isso. Por mais que durante a trajetória o espelho não correspondesse às minhas respostas, sabe? Mas a vida foi... Os caminhos foram se abrindo. Os caminhos foram se abrindo, assim, de maneira extraordinária. E eu digo assim, que eu vivi um milagre, porque você ser aprovado no seu estado. E no MP de Sergipe, veja, só numeraram até agora 18 pessoas. Isso. Né? 18 pessoas, um saiu, o outro não tomou posse, ou seja, só tem 16. Um concurso que já tem 2 anos. É pouquinho demais, então assim, é dupla bênção, sabe? Você ser aprovado no seu estado. E essa minha mudança assim, de perspectiva com relação a valores, sim, a valorizar a minha família, o meu casamento em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar, isso, claro, depois meu casamento. O meu lado profissional é importantíssimo. Sim. Mas o profissional não pode estar acima de Deus, eu não podia esquecer de Deus, eu não podia esquecer o meu casamento, né? Então assim, tudo isso foi moldado e foi me lapidando, né? Foi uma construção. Então assim, a minha aprovação não foi a vitória, a conquista de um cargo público, mas foi uma transformação realmente pessoal e espiritual. Gente, que história maravilhosa. E você consegue perceber que tudo que você passou nessa trajetória era, na verdade, preparação para esse momento. E você começa a entender por que as portas se fecharam em determinados momentos. Graças a Deus as portas se fecharam. A porta fechada é ele também. Não tinha aquela música? A porta aberta é ele, mas a fechada também é ele. E eu dou graças a Deus. Gente, é maravilhoso ver o quanto Deus nos transforma quando a gente começa a ter essa intimidade verdadeira com Ele, né? Não é sobre rito, não é sobre formalidade, não é sobre religiosidade. É a intimidade e a conexão que você tem. E isso é tão poderoso, tão poderoso. Eu digo, meu Deus, como é bom descansar no seu colo. No seu colo, Não é? Não tem aí, às vezes, a pessoa, mas você não tô, eu tô bem, tô tranquila. Mas como? Eu digo, eu sou filha de Deus. Não é que a vida não vai ter intempéries. Não vai ter. Vai ter. E principalmente pro crente, a vida do crente não é fácil. Mas principalmente pra gente. Mas ao mesmo tempo é impressionante como a gente tem mais sabedoria, mais tranquilidade, mais confiança para resolver as situações. Às vezes meu marido chega em casa com alguma demanda, situação. Eu não, vai resolver. Vamos aqui, vamos orar, vamos resolver, eu tenho certeza. Joelho no chão, destrava qualquer situação. Qualquer situação, exatamente. Gente, que coisa maravilhosa, que história linda, que história linda. A gente estava conversando aqui antes sobre uma música que você falou que foi bem importante para você, que você gostou, você também ouvia ela. Você falou sobre essa, né, da Chorando Porque, que é maravilhosa. Essa é maravilhosa. Mas a outra foi Jardim Secreto, né? Lugar Secreto. Lugar Secreto. Lugar que Secreto. Também é linda. Exatamente, porque, como eu disse, quando eu comecei a ir para a igreja evangélica, que eu ia no secreto, né, de máscara, aquele era o meu lugar secreto. E é uma música que fala justamente sobre essa conexão, né?
E é como você falou, a espiritualidade não é sobre rito, né? É justamente a gente no secreto. A gente tá ali com ele no nosso diário. Eu costumo dizer, né, Cibele, que eu me batizei um dia, que foi no dia 31 de abril, mas a minha conversão não foi. Foi antes. Maravilhosa. Oh. Chega que eu só tenho 10 minutos. Não tem um podcast que eu não chore. Meu Deus, essa mulher chora demais. Mas foi justamente nesse secreto. Eu tava passando por uma situação e eu disse: tô entregue, Deus. Exato. Tô entregue. Eu estou em suas mãos. Exato. Faça da minha vida o que o Senhor quiser. E o que o Senhor fizer, eu vou agradecer. Sim. E ali naquele dia, trancada no escritório, ajoelhada no sofá do escritório, eu disse: não tenho mais força, não tenho mais como agir nessa situação e eu tô entregue ao Senhor. E depois daquilo eu me batizei, mas eu senti que a minha entrega foi naquele dia. Sim. E as coisas, elas mudaram Completamente. a minha vida esse ano. Eu tô à beira de completar os 40, não é? Eu faço 40 em dezembro. Bem-vinda. Ao Clube das Maravilhosas. Bem-vinda. Ao Clube das Maravilhosas. E eu disse: Deus tá me presenteando tanto esse ano. À beira de completar os 40, eu acho que isso não é por acaso. Não. Eu acho que a partir dos 40 realmente eu vou ter um despertar novo. Porque eu tô tendo uma conexão, eu tô tendo uma intimidade e eu tô podendo ser usada. Eu me sinto usada. Sim, me sinto instrumento. E muita gente chega pra mim ali, vai no meu WhatsApp, vai no meu direct e me agradece tanto por nada. Tipo assim, mas por isso? E não porque você foi instrumento de Deus na minha vida, porque eu tava precisando disso aqui, porque você fez isso aqui. Tá, tudo bem. E aí eu vou e agradeço. Deus, obrigado. Eu sinto que cada vez mais o Senhor me usa. E quanto mais eu me entrego, mais Ele vai colocando situações na minha vida e me conduzindo. Então, assim, do nada eu recebo uma ligação, um convite pra tal coisa. Aí eu vou e digo: eu respondo já, outro dia. E aí eu vou me conectar e dizer: Deus, é pra aceitar? Sim. Não é pra aceitar? Me Essa oriente direção, nisso aqui, me dê uma direção. E ele vem e dá. Né? A gente fala isso pra qualquer pessoa que não tem essa conexão e diz: não, tá doido, tá maluca? Não entende. Não entende, mas a gente escuta, né? E assim, as experiências que eu tenho tido com relação à espiritualidade, realmente elas são bem profundas. Então, tudo que você me contou aqui, dá pra ver a mão de Deus em cada detalhe, te forjando, não fechando a porta naquele momento que você ainda não estava preparado para receber aquele cargo. Isso. Porque Não você tava. só pensava na independência da mulher, Imagina, da talvez meu casamento nem tivesse financeira. dado certo. Talvez eu nunca tivesse essa intimidade com Cristo, porque eu achava que o material era o que era importante. Aí De Deus jeito foi te nenhum. preparando e quando você estava pronta, quando você se conectou, quando você descobriu que realmente tem importância, aí você conseguiu. Não por você, pra ele, Carol, por e eu vou ele. dizer, o melhor dessa vitória é saber que foi ele. Foi ele que conduziu. Eu me sinto muito abençoada. Não poderia ter sido de uma forma melhor, sabe? Tem a assinatura dele. Tem a assinatura ali, né? dele. E assim, foi a partir dessa conexão, dessa vitória, sabe? Minha filha, eu tô lhe dando vitória pela sua entrega, pela sua obediência, pela sua fé, pela sua confiança, sabe? Então, Exatamente foi isso. por isso. Então, eu sou muito, muito grata à minha aprovação por essa validação dele e pela minha reconstrução mesmo durante todo esse caminho. Que linda! Agora deixa aqui para os nossos ouvintes, né, nossos telespectadores, Sim. uma mensagem com base realmente na sua experiência, nessa trajetória, que o pessoal, tem gente aí tentando há 1 ano, mas tem gente tentando há 10, não é? Eu estudei 8 anos, pessoal.
Descontado aqueles 2, viu? Descontado os 2. Então, assim, com base no que você viveu na sua trajetória, qual o conselho que você deixa pro pessoal? Tá em Provérbio 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os teus planos serão bem-sucedidos. Então, confie ao Senhor, entregue seu coração, peça mesmo, peça direção, encaminhamento, porque Ele vai mostrar a porta que é para fechar, a porta que é para abrir. Faça a sua parte, né? Ninguém passa só com o espiritual, tá, pessoal? Ninguém tá aqui dizendo isso. Então, a gente realmente tem que botar a mão na massa e Deus gosta que a gente... Vida é movimento, né? Vida é dinâmica, é movimento. Faça por onde que eu te ajudarei. Faça por onde, Ele quer que a gente se desenvolva. Ele quer que a gente aprenda, né? Mas Ele também quer nos abençoar. Então, faça a sua parte. Consagre ao Senhor, né, o que você fizer. E Ele vai te abençoar. Foi ótimo ter aqui. Vou dar uma lembrancinha, que é uma canequinha com a bonequinha que você tava falando com a minha cara. Para você, cheia de chocolate, para adoçar ainda mais sua vida. E muito obrigada pelo convite. Agora eu vou te convidar. A crente do Coque vai convidar agora a amiga crente para ir na minha igreja. Convide. E eu quero ir na sua. Vamos sim, vamos juntos. Quero, já ouvi falar muito bem de lá. Vamos e aí sim. Quero visitar, viu? Obrigada pelo convite, tudo. maravilhosa. Pessoal, esse foi mais um Fala Concursado. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história linda de Cibele e nós nos vemos na próxima.